E aí, pessoal, beleza? Então hoje vamos ver como se monta uma molécula. Então vamos lá, montando moléculas, né? Para começar, o que é uma molécula? Se você fizer uma pesquisa aí qualquer pela internet, né? Você vai chegar em alguns sites, né? Alguns mais confiáveis que outros. Esse aqui é um site que eu gosto bastante. Então a definição tá lá, ó. Definição de molécula. Molécula é um conjunto de átomos, ou seja, eu preciso ter mais de um átomo. Eles podem ser iguais ou diferentes, e eles são unidos por ligações covalentes. Então tem algumas coisas interessantes aqui. Os átomos podem ser iguais ou diferentes, mas eles têm que ser unidos por ligações covalentes, né? E essas espécies químicas são eletricamente neutras, né? E representam a unidade formadora de uma substância. Por exemplo, a molécula de H2O, ela é a representação química da água. A molécula, por exemplo, de CO2 é a representação química da substância gás carbônico, né? Agora, então um conjunto de átomos. Esse conjunto vai ser neutro e eles têm que ser ligados através de ligações covalentes. Então, para fazer ligação, eu tenho que saber quantos elétrons um átomo tem na sua última camada, né? Então, a gente já viu em aulas anteriores como é que faz essa distribuição. A gente vai refazer aqui para alguns elementos. Aqui a gente tem as possibilidades de quantidades de elétron para cada uma das camadas eletrônicas, né? Então, hidrogênio, ele vai ter uma camada só com um elétron nessa camada. Como essa camada pode ter até 2 elétrons, quando o hidrogênio fizer uma ligação covalente, ele vai precisar compartilhar um elétron com alguém para poder aumentar a quantidade de elétron dele de 1 para 2, né? A camada K é a única camada que pode ter uma menor quantidade de elétrons, né? Então a camada K pode ter 1 ou 2. Quando ela está completa vão ser 2. E qualquer outra camada vai ter quantidade maior que isso. Mas qualquer camada, com exceção da K, que tem que ter no máximo 2, que seja a última camada de um determinado átomo, se esse átomo estiver estável, vai ter 8 elétrons nessa camada. Então o carbono, ele tem um total de 6, então ele vai ter 2, e na segunda camada, que caberia até 8, ele vai ter 4. Então, para ter 8 nessa última camada ser estável, ele vai compartilhar elétrons de forma a aumentar a quantidade dele de 4 para 8 elétrons. O oxigênio, ele tem 8 elétrons, então vai dar 2 e vai dar 6 na última. Então ele vai buscar, quando fizer a ligação química, chegar em 8. O nitrogênio tem 7 elétrons, 2 e 5. Ele também vai tentar chegar até 8. E o cloro, ele vai ter 2, 8 e 7. E também vai tentar chegar até 8. Então, quando um átomo tem um elétron, que é o meu caso de hidrogênio, e quer chegar em 2, ele precisa de um elétron a mais. Então, ele consegue isso fazendo uma ligação. Então, o hidrogênio sempre vai aparecer nas moléculas com um tracinho ao redor do símbolo dele. O carbono, de 4 ele vai chegar a 8. De 4 para 8 ele vai ter que fazer 4 ligações. Então o carbono sempre vai aparecer representado pela letra C e ao redor dele 4 tracinhos. O oxigênio, de 6 chega a 8. Então quer dizer que o oxigênio vai ser representado pelo seu símbolo e 2 tracinhos, que é a quantidade que é de 6 para chegar em 8, 2. Em 2 ligações ele consegue esses 2 elétrons. O nitrogênio, de 5 para chegar em 8 são 3 elétrons. Ele consegue isso em 3 ligações. Então o nitrogênio sempre ao redor dele vai ter os 3 tracinhos. Aí a gente tem o cloro, que quer chegar de 7 em 8.
é um elétron só. Então, como o hidrogênio, o cloro vai ser um átomo que vai ter ao redor dele um tracinho só. Então, isso aqui é o gabarito. Toda vez que eu representar o hidrogênio nas moléculas, vai ter um tracinho ao redor dele. Toda vez que eu representar o carbono, 4 tracinhos ao redor. Oxigênio, 2 tracinhos. Nitrogênio, 3 tracinhos. E o cloro, 1 tracinho. Isso aí seria o gabarito, né? Então, moléculas simples. H2, são 2 hidrogênios, um ligado no outro. H, e coloco outro H aqui. Faz um tracinho entre eles. Tá pronto. O que o gabarito diz? Que ao redor de cada hidrogênio tem que ter um tracinho. Esse hidrogênio tem um tracinho em volta. Esse também. Então tá pronta a molécula de H2. Oxigênio, ele sempre vai ter que ter quantos tracinhos em volta? 2, né? Se eu fizer assim, ó, um aqui e outro aqui, eu vou ter o quê? Ele vai ter 2 tracinhos em volta dele, mas o outro oxigênio vai ter um tracinho só. Então, isso aí não pode acontecer. Então, o que eu posso fazer? Coloco 2 ligações entre esses 2 átomos de oxigênio. Aí, cada um deles, ó, eu tenho 2 tracinhos. Eu tenho 2 tracinhos e todo mundo fica numa boa. Nitrogênio. N. 1, 2, 3 tracinhos. No que eu coloco outro nitrogênio aqui, eu tenho 3 tracinhos, igual lá no gabarito. E eu tenho 3 tracinhos, igual lá no gabarito, a molécula de N2. Quando eu tenho uma ligação que é de um traço só, uma ligação covalente simples. Quando a ligação covalente tiver 2 traços juntos, a gente vai chamar essa ligação de ligação dupla. E quando eu tiver 3 traços juntos, a gente vai chamar essa ligação de ligação tripla. Certinho? E finalizando o cloro aqui, que a gente viu lá no gabarito, que ele tem o quê? Um traço ao redor dele. Então, ó, esse cloro tem um traço, esse cloro tem um traço. Então, tá tudo ok. E a molécula de Cl2, que é uma ligação simples entre os átomos de cloro. Por que ele diz aqui moléculas simples? Porque são feitas de um tipo de átomo só. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 nitrogênios, 2 cloros. Mas é sempre assim? Não. Às vezes a gente vai ter moléculas que vão ter diferentes tipos de átomo. Então elas vão ser chamadas de moléculas compostas, de substâncias compostas, né? Então aqui eu vou ter, ó, oxigênio, um traço e outro traço. Tem um traço aqui? Tem. É exatamente o que o hidrogênio precisa, um traço. Tem um traço aqui? Tem. É exatamente o que o outro hidrogênio precisa. O oxigênio ao redor dele 2 traços. Cada um dos hidrogênios tem ao seu redor um traço, que é o gabarito para o hidrogênio. Nitrogênio faz uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. Hidrogênio tem um traço, hidrogênio tem um traço, hidrogênio tem um traço ao redor, tá ok. E o nitrogênio, a gente viu lá no gabarito que ele precisa ao redor dele 3 traços. Então, molécula de NH3. CO2. Então, a gente tem o carbono com oxigênio. Quantos traços o oxigênio precisa ao redor dele? 2. E o outro oxigênio também precisa de 2. E o oxigênio precisa ter ao redor dele os 4 traços. Então, a gente tem aí a molécula de CO2. Moléculas compostas, substâncias compostas, por quê? Diferentes tipos de átomo. Hidrogênio e oxigênio. Diferentes tipos de átomos. Nitrogênio e hidrogênio. Diferentes tipos de átomo. Carbono e oxigênio. Será que existe a molécula de CO3? A gente viu lá que existe o CO2. Se eu quiser colocar outro oxigênio aqui, ó, eu poderia tentar fazer isso, ó.
estaria errado, porque o carbono tem que ter ao seu redor 4 traços e não 6 traços. Eu poderia então tentar colocar o oxigênio aqui, ó. Que não me daria, porque o oxigênio aqui ele precisa ter quantos traços ao redor? 2 e não 4. Então também daria errado. Então, algumas moléculas que eu vou tentar montar são moléculas que elas na realidade não existem, né? Por quê? Porque não dá para montar com as ligações possíveis que os átomos têm que fazer aquela estrutura. H2O2 existe? Existe. Olha, H precisa ter um traço, não precisa? O não precisa 2 traços? Já tem um aqui, com mais um aqui, liga outro O, liga H. Vamos conferir. Hidrogênio, um traço. Oxigênio, 2. Oxigênio, 2. Hidrogênio, 1. Então, tranquilo. Agora, e o HCl? O H, a gente viu no gabarito que ele precisa de uma ligação ao redor dele. O Cl precisa de uma ligação ao redor dele, então que eu coloco uma ligação aqui. H tem uma, Cl tem uma, então tá ok. A molécula de HCl, que é o ácido clorídrico. Agora vamos para uma molécula mais complexa. Aqui olha a fórmula C4H10. Como é que será que é isso, né? Então ele fala assim, ó. Os carbonos se ligam em linha através de ligações simples. Vamos ver como é que é. São 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Em ligações simples. Tchou, tchou, tchou. Mas não formam um ciclo. O que quer dizer isso? Que não forma ciclo. Ciclo é uma figura geométrica fechada. Quer dizer que eles não fazem isso, ó. C, 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 C e C. Então eles vão ter uma estrutura desse tipo e não desse, né? Tranquilo? Então vamos continuar. Os carbonos se ligam em linha através de ligações simples, já está aí, mas não formam um ciclo. Então não formei o ciclo. Aí eu vou colocar os hidrogênios, que são 10. Estamos conferindo. Carbono tem que ter 4 traços, né? Um traço, 2, 3 e 4. Eu tenho 2 traços, 3 e 4. Eu tenho 2 traços, 3 e 4. Eu tenho um traço, 2, 3 e 4. Aí eu chego na fórmula do C4H10, que é o gás de cozinha. O etanol, C2H6. Um átomo de carbono se liga ao outro. Show, liguei. Formando ligações simples. O oxigênio se liga a um hidrogênio e um dos carbonos. Então, o oxigênio se liga a um hidrogênio e um dos carbonos. Então, vamos ver. O hidrogênio tem que ter a seu redor um traço, então tá certo. O oxigênio tem que ter a seu redor 2 traços, então tá certo. O carbono tem que ter 4 traços, então tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho um traço só, tenho que ter 4, então fica 1, 2, 3 e 4. Então, do total de 6 hidrogênios, eu já coloquei um aqui, faltam 5. Que vão ser exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então não ficou nenhuma pontinha sobrando e os gabaritos estão todos certos. Hidrogênio tem um traço ao redor, um traço, um traço, um traço, um traço e um traço. Carbono tem 4, ó. Tenho 4 traços, tenho 4 traços, né? Então,
O oxigênio tem 2 ao redor, então tá tudo tranquilo, tá respeitando o gabarito, então a molécula está pronta, tá ok?